Aleluia. Que momento gostoso, que atmosfera gostosa. E hoje queremos tratar de sonhos. O tema desse mês é Sonhando os Sonhos de Deus. Você já parou para pensar por algum instante? Se você não parou, pense agora. Reflita sobre essa questão. Você já imaginou, por um instante assim, passou na sua cabeça alguma pergunta no sentido de: o que Deus tem para mim? Deus, o que será de mim? O que vai ser de mim daqui a 5, 10 anos? Onde eu estarei? O que estarei fazendo? O que tu tens preparado? Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele prepara o nosso caminho, que Ele já escreveu os nossos dias, que Ele já determinou, uma trajetória linda, maravilhosa para nós, para a gente andar, viver nesse caminho junto com Cristo. E hoje o nosso tema é Sonhando os Sonhos de Deus. O que será que Deus tem preparado para mim e para você? E às vezes, Deus brota um desejo, um sentimento em nossos corações, que às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa companhia, às vezes vêm a duvidar, venha nos desmotivar. Mas existe uma fonte queimando dentro dos nossos corações. Existe uma chama que arde. Por gentileza, Arão, traz o teclado para mim, por favor. E olha, antes de, eu quero apesar, o próximo slide aí, deixa eu. O livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, ele trata de algo muito interessante, que eu quero abordar com vocês. Diz assim: o Senhor diz ao seu povo, depois disso, repita assim comigo, depois disso, eu derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão. E os moços terão visões. Olha só que interessante. Depois disso, o Senhor vai derramar o seu espírito sobre todas as pessoas. E os filhos e filhas anunciarão a mensagem de Deus. Os velhos terão sonhos, sonharão. E os moços terão visões. Do que se trata isso? Quando eu estava meditando me chamou muita atenção esse depois disso. Vai acontecer essa situação depois de algum acontecimento. Depois de alguma situação. E olha só, ali naquela época, por desobediência ao Senhor, o Senhor resolveu castigar o povo, enviando ali algumas pragas para matar ali as suas plantações. Mas depois, nesse mesmo capítulo, o Senhor vem com o seu amor. Olha, se vocês se tomarem uma posição, eu restituirei tudo que os gafanhotos tomaram, tudo que vocês perderam, eu retribuirei. E ele vem falando desse amor gigante de Deus, que está sempre pronto a nos acolher, mesmo que diante de situações
que muitas vezes nós venhamos a desagradar a Deus, Ele mesmo assim ainda continua sempre com os seus braços abertos, né, para nos acolher. E depois disso, depois dessa fase, né, o Senhor vem falando, e depois disso eu derramarei do meu espírito. Eu entendo que muitas vezes esse processo na nossa vida, né, ora agradar ao Senhor, daqui a pouco está falando mais alto o desejo da minha carne, o meu eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira, atrapalhando esses sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Aí então Deus às vezes permite algumas coisas acontecerem, e a gente sabe que toda vez que a gente toma alguma atitude com as nossas próprias forças, né, confiando em nós mesmos, muitas vezes a probabilidade de dar errado é muito grande. Mas depois disso, depois desse aprendizado que o mundo sempre está aí para nos ensinar, não é assim? Não tem um ditado? O mundo te ensina, o mundo é uma escola. Não existe esse ditado? Às vezes a gente não ouve, a gente não dá valor nos bons conselhos, né? Conselho de um pai, de uma mãe, conselho de um pastor, de bons amigos. Às vezes nós não damos atenção a esses conselhos e vamos para o nosso, né? Pelo nosso faro, pelo nosso instinto. E o nosso instinto muitas vezes é falho e acaba nos levando ao desastre. Mas tem um ensinamento. Bom, esse caminho não é. Então deixa eu ver o caminho que o Senhor tem preparado. Então depois disso, Ele promete nos encher com teu espírito. Ele nos promete a encher com teu espírito. E o interessante é que aqui, depois que a pessoa é cheia da presença de Deus, os filhos e filhas passam então a anunciar essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque o amor de Deus o alcançou, e o amor que Deus tem conosco, Ele transmite através de amor por almas. Isso é muito importante na nossa vida. Devemos sempre compartilhar o amor de Deus, devemos ser sempre, né, um livro, né, no qual venha retratar esse amor de Deus. Ele vem falando que os velhos sonharão, os velhos sonharão. Esse sonharão não está no sentido de ser um sonho profético, mas voltar a ter uma esperança no coração, uma esperança de que é possível as coisas ainda acontecerem, é possível as coisas tomar um outro rumo, com a ajuda e a presença de Deus, do Espírito Santo. Então os velhos, as pessoas mais velhas voltarão a sonhar, a ter sonho, né? Um exemplo, eu tenho um sonho de ter um carro, eu tenho um sonho de ter uma casa própria, né? É esse sonho que está se referindo aqui. É um sonho, não é esse sonho, um sonho profético, ter visões, não, é ter essa esperança reativada em nossos corações, que muitas vezes nós perdemos, a gente perde constantemente. Por isso que a nossa fé precisa ser sempre renovada a cada amanhecer, essa alegria do Senhor em nossas vidas. E os moços terão o quê? Visão. Essa visão que é a visão de futuro. Visão, se preparar para aquilo acontecer. Adquirir uma estrutura, né? Eu pretendo me casar, um exemplo. Então, se você pretende se casar, então você precisa ter uma visão lá na frente do que é uma vida de casamento, né? Você precisa se programar para chegar naquela condição. Uma pessoa que é solteira, né? Ela tem um estilo de vida. Quando vai casar, passa a ter um outro estilo de vida, né? O seu ganho, que você ganha, já não nasceu, é da família, é de tudo, né? É tudo em comum. E aí preciso de um planejamento e assim por diante, né? Preciso me planejar para casar, para depois ter meus filhos. Então, esse ter visões, esses jovens terão visão, é ter um planejamento. Eu preciso estudar para mim ter uma boa profissão, para mim ser bem remunerado e assim então, né, constituir família.
São todos esses processos. E claro, continua, eu preciso ter visão de negócio, eu preciso, né, adquirir uma profissão, eu preciso ser um empreendedor, eu preciso visão futuro, né? É viver o hoje, mas pensando lá no amanhã, do que as possibilidades que há de acontecer. Quando isso é o quê? É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Sermos cheios do Espírito Santo nos ajudando nesse sentido, né? Para quê? Para que nós venhamos ser poupados, muitas vezes, de algumas adversidades, de algumas frustrações, de alguns imprevistos, né? Porque se houve um planejamento, e assim tem que ser a nossa vida, né? Jovens de visão, jovens, né? Que venha ter o seu pé no chão, não é somente ser jovem de oba-oba, de viver o momento, de ir pelas ideias dos amigos, não, é ter a sua própria ideia, ter a sua própria convicção, fazer as coisas sabendo o que está fazendo, isso que é muito importante, muitas vezes, não tem aquele ditado, né, Maria vai com as outras, vai pelo impulso, a galera está indo, eu também estou, não, você tem que saber o que você está fazendo, tomar a sua atitude, né? Consciente, isso que é muito importante. E olha só, lá em Gênesis 37, 19, que é o nosso tema, né, vem falando aí de José, né? O 19 fala assim, e eles disseram, eles quem? Os seus irmãos, quando José estava chegando, eles disseram, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Por que os seus irmãos tratavam José dessa forma? Porque José, Deus gerou algo no seu coração e revelou a ele através de sonhos, de algo que ele seria. Isso foi gerado em seu coração. E toda vez que nós somos surpreendido com a grandeza, o amor de Deus, claro que nós queremos compartilhar com as pessoas, e as pessoas mais próximas de José eram seus irmãos, a sua família, e ele foi e contou os seus sonhos para os seus irmãos, contou que estavam lá no campo, né, e os feixes de trigo, o dele foi ficando cada vez maior, e os 11 outros feixes se curvavam diante dos outros feixes, né, simbolizando os seus irmãos, contou isso para os irmãos, e os irmãos não gostou. Outra hora ele teve um outro sonho, né, sonhando que o sol, a lua e as estrelas estavam se curvando diante dele. Aí até o pai dele falou, mas você está querendo dizer que a sua mãe, eu e seus irmãos vão se prostrar diante de você, moleque? É isso? Muitas vezes Deus coloca algo no nosso coração que as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes vai parecer loucura. Está ficando doido esse menino. Eu lembro, meditando sobre isso, eu lembrei de um fato muito, muito legal que ficou marcado na minha vida. Eu fui para a igreja aos 17 anos, né? Que eu fui para a igreja e me encontrei com Cristo logo por ali, né? E foi uma bênção, e eu era jovem, ou é 8 ou é 80, sabe? Ou é ou não é, ou vai ou não vai, envolvido naquele primeiro amor, né? As coisas começaram a acontecer na minha vida, de experiências com Deus, né? Gostava muito de orar pelas madrugadas, gostava muito de vigília, gostava muito dessas coisas, e um belo estudo lá, um estudo que falava alguma coisa no sentido tipo assim de maldição que você carrega, né? Às vezes de uma roupa que foi consagrada, de outra hora a vida como você era lá, você tem que desapegar daquelas coisas e tal. E eu lembro que eu tinha um monte de roupa lá, sabe assim, de coisas que te lembram o teu passado, e eu já indo para a igreja, guardava com todo carinho, sabe, porque foi um momento bom, foi um momento legal, mas toda vez que eu olhava para aquilo, né, meu coração palpitava, né, mas era o quê? De alegria, de saudade do Egito, né, entre aspas, né, e coincidiu que quando estava tendo esse estudo,
Eu falei, eu vou juntar aquelas roupas todas lá e vou queimar aqueles negócios. Fui lá pro fundo, lá, fiz uma fogueira. Meu filho, você está ficando louco, você está queimando suas roupas, né, e tal. Você acredita que a minha mãe foi lá na casa da pastora lá perguntar que eu não estava muito bem, não. Pastora, eu não sei o que está acontecendo com ele não está muito bem. Ele está passando as noites meio que acordado, acordo com, né, e ele não sai do quarto, só fica naquele quarto. Estava orando, né, aquele momento de querer mais de Deus. E ele botou fogo nas roupas dele tudo, aquele negócio todo. É algo que me marcou, sabe? Às vezes as pessoas, né, mesmo querendo o teu bem, né, às vezes não sabe, né, e às vezes vai parecer loucura porque não está experimentando aquilo que você está com Deus. E é somente quem experimenta, quem já experimentou ou está experimentando, que sabe, né? Oh, rapaz, que ali tá no manto novo, né? As gírias de crente, né? E às vezes as pessoas, né? Nossa, o Senhor me prometeu isso, aquilo, outro. Nossa, olha, vai acontecer, né? Algumas coisas que Deus fala no teu particular, às vezes você quer compartilhar com outras pessoas. Aí às vezes as pessoas ficam, lá vem o sonhador. Porque às vezes te desmerece, às vezes não te dá crédito, assim, esse menino está ficando biruta, né? Coisas desse tipo, e até mesmo coisas particulares. Você tem um sonho, um desejo de abrir uma empresa, por exemplo, de comprar um carro novo, alguma coisa, sabe, de adquirir um bem, ou coisa, né, aqui simbólica. E você vai e compartilha com outras pessoas e logo você vai todo empolgado, né? Que você, não, é feio, não, acho que não vai dar certo, já te quebra, parece que te joga um balde de água, sabe, fura tua bola, coisas desse tipo, né? Você vai todo empolgado para, não, você é bobo, faz isso não, aquela coisa toda, né? E Deus gerando no seu coração esse desejo, já, né, gerando esse desejo de sonhar alto, de sonhar os sonhos de Deus. E quantas vezes isso nos acontece conosco? Né? Quantas e quantas vezes? Às vezes até mesmo nós mesmos não acreditamos naquilo que Deus, né, nos propõe. Vou contar algo aqui. Esse dia pela manhã, devocional com a minha esposa, a gente estava relembrando de algumas coisas lá das antigas, né? E eu e ela sentada, ela lembrou de algo quando a gente ainda namorava, sabe? Lá atrás. Duro que faz mesmo, coisa de 11, 12 anos atrás. Rapaz, eu nem lembro, tem poucas lembranças, para falar a verdade, assim, da minha vida de solteiro, cara. Tem poucas lembranças, parece que faz uma eternidade que eu sou casado com a minha bencinha. Pois é, rapaz. Tem poucas lembranças assim de eu sozinho saindo, né? Pois é, preencheu muito bem preenchido que até. E o interessante que a gente, lembrando desse fato, a gente tinha brigado, coisinhas de namorado, sabe? Ela ficou emburradinha comigo, eu fiquei emburradinho com ela, e aí tá. E por aqueles dias estava tendo um congresso muito grande lá na nossa cidade, né? No qual, né, reúne todas as igrejas e faz uma bala, aí é o nome da cidade, né, que é Buritama, nossa cidade, a Bala Buritama, né, como muito conhecido, tradicional lá na nossa região. E ela foi sozinha, né? Eu fui para o meu cantinho, ela foi para o dela, né? E ela comentando que ela estava lá na frente, né, e tal, e o pregador lá no momento da ministração chegou perto dela e falou algo, vejo você subindo degraus, esse degrau dá para um avião, e esse avião vai decolar e vai levar você para bem longe, mas você está impedindo disso acontecer, aquilo outro tal, né, e tal, porque tinha largado. Aí que entrou a parte boa, né? Mas você está colocando obstáculos, né? Ou seja, Deus estava mostrando, o sonho que eu tenho para você é você casar com aquele bonitão que você está brigado, né? I love you, amor.
assim, mas aonde? Isso há 12 anos atrás, sei lá, nem lembro. Quando? Depois que se passou, sei lá, uns 9 anos. 9 anos se passaram, né? Que ela pegou um avião e né? Estamos aqui hoje, longe de tudo e de todos, né? Mas glória a Deus que ela voltou atrás, né? Assim, né? Tirou a pedra do caminho. Mas quantas vezes nós colocamos, né? Quantas vezes nós próprios colocamos obstáculos, achando que somos incapazes, que somos inferiores, que é impossível disso se tornar realidade. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes nós duvidamos do poder de Deus nas nossas vidas? Limitamos Ele, limitamos o seu poder, limitamos a capacidade de Deus. Olha, quantas e quantas vezes? Às vezes nós olhamos para o espelho e falamos, esse é sonhador. Até nós duvidamos de nós mesmos. Isso que eu não consigo entender da parte de Deus, onde as pessoas duvidam, pai duvida, mãe duvida, os amigos duvidam, e muitas vezes até a própria pessoa duvida, mas Deus mesmo assim olha dos céus e diz, eu acredito em você. Eu acredito em você. Tem explicação um negócio desse? Tem explicação? Aonde que nem nós mesmos acreditamos, mas Deus mesmo assim ainda vê você lá na frente, e é lá na frente que Deus quer que nós passamos a nos enxergar, ter visão, ser cheio do Espírito Santo para ter essa visão, de se ver lá no futuro, sendo aquele pregador que Deus sempre desejou que nós sejamos, aquele cantor, aquele músico, aquele pregador do Evangelho, aquele que ganha almas, aquele que não duvida, mas que põe a sua fé sempre em ação. É assim que Deus nos vê. Muitas vezes nós só conseguimos nos ver no momento. Porque, infelizmente, é assim. É o momento da pessoa. Infelizmente, o ser humano é assim. O que vale é o momento. Você pode ter feito 1000 coisas boas, mas a sua última foi ruim. Você vai ser lembrado eternamente pela sua ruindade. Infelizmente, é assim. Infelizmente, o seu momento é o que vale. Não importa o que você fez, não importa as coisas boas, quantas almas você ganhou, é uma pisada na bola, uma pisada no tomate, como se diz por aí. É a pior pessoa do mundo. Nem vou passar perto dele para não desviar. É bem assim. Mas o bom é que Deus não olha isso. Ele olha a nossa história, né? Ele olha o extrato, né? Como se fosse o extrato bancário. Ele olha todo o seu saldo positivo, o que você depositou, o que você sacou, né? Ele olha todo o seu saldo. E detalhe, te dá crédito para o futuro, sempre apostando em você. Para o homem, às vezes, um deslize já é o suficiente para você perder toda a sua credibilidade. Mas para Deus, mesmo assim que você venha a se cair, mesmo que você venha se prostrar, o Senhor está sempre de prontidão, com as mãos estendidas, para te colocar de pé novamente. Isso é o amor de Deus para conosco. E nós temos que ter o quê? Essa visão. Temos que voltar a sonhar, voltar a ter esse desejo, esse sonho no coração. Isso é o que Deus deseja de nós. Amém?